A paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria de convidá-los para fazermos uma reflexão na palavra do Senhor, que está no livro de Salmos 111, versículo 10. Diz a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Hoje quero conversar com vocês a respeito dos 4 maiores princípios da Bíblia. Nesse texto que nós lemos, a palavra de Deus fala do temor do Senhor como princípio da sabedoria. O princípio fala do começo e da origem de alguma coisa. Além do princípio da sabedoria, a Bíblia fala de outros importantes princípios. O primeiro que eu quero abordar com vocês é o princípio da criação. Foi o nosso próprio Deus quem originou o universo. O universo não surgiu por uma obra do acaso, como tentam explicar os cientistas modernos através da teoria do Big Bang. No princípio, Deus criou os céus e a terra, como está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Isso é uma verdade absoluta e ela precisa ser crida. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 10, o escritor sagrado confia uma verdade já estabelecida, dizendo: Tu, Senhor, no princípio, fundastes a terra, e os céus são a obra de tuas mãos. Em Isaías, capítulo 41, versículo 4, Deus faz uma pergunta acerca desse princípio, e Ele mesmo traz a resposta dizendo: Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Outro princípio interessante e que eu quero fazer uma referência a ele é o princípio da sabedoria. A sabedoria teve o seu princípio e sua origem na eternidade. Isso nós podemos verificar no livro de Provérbios, capítulo 8, 22, 30. Em Salmos 111, versículo 10, o salmista confirma uma verdade já repetida em outras partes das Escrituras, dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Esse princípio da sabedoria, do qual a Bíblia fala aqui e em outros textos paralelos, a exemplo de Jó, capítulo 28, versículo 28, Provérbios, capítulo 9, versículo 10, é o princípio da sabedoria na vida do homem. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 12, o profeta Jeremias escreve: Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estabeleceu os céus. Glória a Deus. Outro princípio muito importante na Bíblia é o princípio do Evangelho. Em Marcos, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho significa boas novas, e Cristo é o próprio princípio e a origem do Evangelho, pois a sua vinda a esse mundo para salvar o homem foi a melhor notícia que a humanidade já recebeu. Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios, capítulo 3, versículo 7. E o último princípio, mas não menos importante, é o princípio do Verbo. Em João, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João escreve que, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo a que o apóstolo João se refere aqui é Cristo. Cristo é o próprio Verbo que deu origem a todas as coisas. João, capítulo 1, versículo 3.
Em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, Paulo escreve: E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, a Bíblia afirma que ele se chama a Palavra de Deus. A conclusão que nós podemos tirar disso tudo, meus amados, é que Jesus Cristo é o princípio da criação, o princípio da sabedoria, o princípio do Evangelho e o princípio do Verbo, que é a Palavra de Deus. Ele é o princípio e a origem de todas as coisas. Deus abençoe.